quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30. Tem um texto que eu gosto muito. Um texto que eu gosto muito, Palavra de Salomão, e esse texto é maravilhoso. Bota aí para mim aqui na telão, Provérbios 30, de 7 a 9. Diz assim: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Amém? Salomão era um homem extremamente sábio. Todos nós conhecemos a história de que Deus colocou diante dele que ele pedisse aquilo que ele quisesse, e ele pediu sabedoria. E ele demonstrou-se um homem extremamente sábio ao longo da caminhada. Essa palavra de Salomão aqui, ela sempre me impressionou, né? Porque, de certa forma, eu tento viver mais ou menos nisso que ele colocou aqui. Esses dias eu estava conversando com meu filho Lucas e falando sobre um espírito empreendedor, um espírito empresarial que eu não tenho. O Léo é empresário, talvez possa entender um pouco mais disso do que eu. Mas os empresários, por exemplo, eles têm um espírito aventureiro, ele tem um espírito arrojado, ele tem um espírito que ele consegue, por exemplo, pegar um monte de dinheiro no banco para empreender, ter uma dívida enorme e ao mesmo tempo deitar no travesseiro e dormir o sono dos justos, né? Sabendo que as coisas vão acontecer e vão se suceder. Eu não sou assim, eu sou um cara mais equilibrado em todas as coisas da minha vida. Eu não sei dormir se eu estiver devendo R$10 para o meu filho, para o meu vizinho, para quem quer que seja. Esse texto aqui, ele fala uma coisa muito interessante, porque nós, cristãos ocidentais, nos dias de hoje, nós temos alguns problemas na nossa caminhada, que estão relacionados justamente a essa falta de equilíbrio. Nós temos problemas na nossa caminhada cristã, porque nós temos uma qualidade de fé que, de certa forma, é desequilibrada e, de certa forma, é superficial. Nós temos problemas na nossa caminhada de fé, porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus e a sua vontade, muitas vezes nós não conhecemos o próprio Deus por experiência própria, muitas vezes nós não conhecemos até mesmo a sua palavra. E a gente vive uma vida de fé um tanto quanto superficial e comprometida de acordo com as circunstâncias que nós vivemos. Eu tenho 25 anos de vida pastoral. E ao longo desses 25 anos de ministério, eu tenho percebido o quanto é sério e o quanto é perigoso nós termos uma fé superficial. O quanto é perigoso quando nós não sabemos reagir às circunstâncias extremas da nossa vida. A nossa vida tem circunstâncias que às vezes pendem para um lado, e esse lado pode ser positivo, e às vezes podem pender para o outro lado, que pode ser um lado negativo. A nossa vida, ela passa por momentos de prosperidade e por momentos de adversidade. E o que eu tenho percebido ao longo da caminhada é que quando nós temos uma fé superficial, nós não conseguimos viver de uma forma equilibrada nesses extremos. Tem gente que não consegue viver quando tem prosperidade, não consegue usufruir dessa prosperidade, não consegue fazer com que ela se prolongue, não consegue que essa prosperidade seja até mesmo uma bênção na sua vida. Por outro lado, também tem gente que não consegue viver na adversidade. Quando a adversidade bate a porta,
essa pessoa simplesmente se desmorona, essa pessoa simplesmente se desespera, essa pessoa simplesmente esquece tudo aquilo que ela professa, que muitas vezes é uma expectativa ou uma palavra que brota simplesmente dos seus lábios e não do seu coração e não de uma convicção absoluta. E ela passa por situações muito difíceis, né? Por que isso, irmãos? Eu entendo que nós vivemos uma fé superficial. E essa fé superficial, ela é decorrente de uma coisa que eu falei domingo na classe do louvor, que é uma fé sustentada por uma doutrina que chega a ser herege. Eu estava conversando ali na classe do louvor e eu disse que heresia não é a negação da verdade. O herege não é aquele que nega a verdade. O herege é aquele que escolhe em quais verdades acreditar. E ele deixa de lado outras verdades porque elas não são convenientes a ele. Esse é o herege. O herege é aquele que pinça as verdades de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu bem-estar, de acordo com o seu conforto. Esse é o herege. E o herege, ele sempre vai viver uma fé superficial. Por quê? Porque ele se sente muito bem, se sente muito à vontade quando aquilo que é produto da sua fé lhe é conveniente. Mas ele não se sente à vontade quando o desabor, quando a adversidade vem, quando aquilo que não lhe é conveniente se apresenta. E ele não sabe como reagir, não é? Só que Deus, ele é um Deus de infinita sabedoria. E Ele sempre nos adverte para que nós estejamos olhando para as suas palavras, para as suas advertências, em todos os sentidos, sejam essas palavras agradáveis a nós ou não. Quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, você tem que ter bom ânimo. Eu venci o mundo. É bom se nós pegarmos simplesmente o final do versículo e dizer assim, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Mas nós às vezes deixamos de lado a primeira parte do versículo quando diz assim, no mundo vocês vão ter aflições. A gente gosta da vitória de Jesus, mas não gosta do fato de podermos passar por aflições enquanto estivermos aqui no mundo. Se eu ficar com a segunda parte simplesmente do versículo, eu vivo uma fé herege. Eu vivo uma fé que escolhe aquilo que me é agradável. Eu vivo uma fé superficial. E por isso, irmãos, eu não consigo viver confortável nas situações extremas da vida. Não é? Deus, Ele sempre nos adverte, Ele sempre nos coloca as suas sinalizações acerca de como nós devemos nos portar na caminhada cristã. Eu, por exemplo, eu gosto de Fórmula 1. Quem gosta de Fórmula 1 aqui? Né? Tem gente que diz assim, eu gostava de ver Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. Então você não gosta de Fórmula 1, você gostava do Ayrton Senna. Né? Eu gosto de ver Fórmula 1, até mesmo com o Barrichello correndo eu gosto de ver. Né? Com o Massinha correndo eu gosto de ver. Quando tem corrida de Fórmula 1, domingo de manhã, eu deixo gravando na minha casa, para chegar em casa depois da igreja, ninguém me conta o resultado, e eu ligo lá a corrida para ver como se estivesse acontecendo na hora. Eu gosto de corrida de Fórmula 1 e gosto de corrida de carro de uma maneira geral. Fórmula Indy, essas fórmulas todas que tem aí. Eu não sei se você já viu uma corrida de Fórmula 1. Eu só não sei se você já foi no autódromo alguma vez. Mas eu vejo lá na corrida de Fórmula 1, por exemplo, agora mesmo teve o Grande Prêmio da China, onde existe talvez a maior reta de todos os circuitos da Fórmula 1, e os carros chegam no final dessa reta numa velocidade espantosa, muito mais, 350 km por hora, mais ou menos. Mas em todo circuito de Fórmula 1 que exista uma reta,
No final dessa reta, existe uma série de placas que vão indicando a distância para a chegada daquela curva que sempre vem depois da reta. Sempre depois da reta tem uma curva que é difícil de fazer. Não sei se você já reparou isso. E ali vem aquelas placas, né? 500 metros, 400 metros, 200 metros, 100 metros, chegou a curva. Para que servem aquelas placas, irmãos? Para balizar, para sinalizar para o piloto o lugar que ele tem que frear para poder fazer a curva com segurança. Tem uns que conseguem frear um pouco mais dentro da curva. Tem mais habilidade para isso. Tem outros que conseguem frear ou não conseguem frear e freiam antes. Tem uns que fazem a curva de uma maneira mais rápida. Mas o fato é o seguinte, se não tivesse aquelas placas ali, a maioria daqueles pilotos, a maioria daqueles carros passariam direto. Eles não conseguiriam fazer a curva. A palavra de Deus funciona mais ou menos assim para a gente. A nossa vida é cheia de retas e é cheia de curvas. Existem retas que são grandes, que você alcança uma velocidade tremenda. Essas retas representam momentos de prosperidade na sua vida. Só que no final das retas, normalmente tem uma curva. Esse momento da curva talvez represente na sua vida uma hora de adversidade. Se você não souber a hora certa de frear, a hora certa de diminuir a velocidade, a hora certa de entrar com a velocidade correta nessa curva, você vai rodar, você vai bater, você vai se machucar, você vai se ferir. E a gente precisa aprender que ignorar aqueles limites que estão colocados ali pode ser perigoso para a nossa vida. Pode ser complicado para a nossa vida. Não é? É interessante notar também que quando eu olho, por exemplo, ano após ano, corrida de Fórmula 1, circuito de Interlagos, todo ano no Brasil a corrida é Interlagos. Não é? O circuito é o mesmo, a pista é a mesma, os carros praticamente são os mesmos, os pilotos praticamente são os mesmos, mas existem variáveis no processo. Por exemplo, a umidade do ar, a temperatura, o estado da pista, se a pista está molhada, se a pista não está molhada. Tudo isso contribui para que a pessoa ali tenha sucesso ou não na sua corrida. E nós, quando vivemos uma fé superficial, a gente começa a deixar de lado tanto a sinalização, quanto deixar de lado as variáveis. E a gente começa a entrar por situações complicadas, né, que nos levam a ignorar os sinais de Deus na nossa vida e arriscar a nossa vida além do necessário. A gente precisa estar atento. O fato é, irmãos, que quando nós ignoramos as Escrituras, nós estamos removendo as placas de sinalização. Quando nós ignoramos parte das Escrituras, nós não estamos olhando para as variáveis. E nós estamos nos sujeitando a esse processo que é um processo complicado. E isso é verdade para toda a humanidade, em toda a história da humanidade. Pense comigo. Tem hora que a gente pensa que está tudo bem na nossa vida. Tem hora que a gente entende que a gente está nadando de braçada. E quando a gente pensa assim, de certa forma, a gente esquece de confiar em Deus, não é assim? A gente esquece de entender que nós temos um Deus que é tudo na nossa vida. E quando nós agimos assim, seja como igreja, seja como nação, seja como indivíduo, nós começamos a correr perigos. Nós tendemos a confiar em Deus quando não há nada mais em que se apegar. Mas quando as coisas vão bem, a gente dá uma relaxada, não é? Gente,
O fato é o seguinte: nós temos perigos que nos acercam. E dois grandes desses perigos, quando nós vivemos uma fé superficial, estão tanto num extremo que se chama prosperidade, quanto no outro extremo que se chama adversidade. Tem gente que não sabe viver em prosperidade. E a maioria de nós somos assim. A maioria de nós somos assim. Foi assim com Israel no Velho Testamento. Quando tudo estava bem, ele se afastava de Deus. É assim no Novo Testamento. O próprio livro de Apocalipse, quando escreve-se ao anjo da igreja de Laodiceia, diz isso: vocês estão ricos, vocês estão abastados, vocês me deixaram do lado de fora. Jesus chega a dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e vou cear com ele. Mas vocês estão tão cheios de si, estão tão prósperos, que vocês simplesmente me deixaram de fora. Quando tudo está bem, e quando tudo está muito bem, irmãos, nós relaxamos na confiança do Senhor. Eu não preciso tanto de Deus assim, né? A gente passa a confiar nos nossos próprios recursos. Quando a sua conta bancária, por exemplo, está lá em cima, você não precisa confiar em Deus tanto assim. Tem gente que pensa assim. Quando está tudo bem na família, eu não preciso confiar tanto em Deus assim. A vida segue o seu curso. Deixa a vida me levar, não é? Vai dar tudo certo. Eu vou caminhando. A gente precisa aprender que a prosperidade tem as suas armadilhas. A prosperidade, ela traz seduções ao nosso coração que muitas das vezes nos afastam de Deus. Eu já vi muita gente que nos tempos de vacas magras eram crentes assim, aos nossos olhos, maravilhosos. Mas foi só prosperar um pouquinho, aí o negócio complica. Aí entra a vaidade, entra a autossuficiência. Aqui mesmo na igreja, já vi isso acontecer várias vezes. Já vi irmãos que vinham aqui para a igreja, tinham um carro razoável, não é? Recentemente um amado irmão vinha aqui para a igreja, tinha um carro razoável, tinha um Ford, não é Fusion não, Focus. Tinha um Ford Focus, um carro bom, um carro razoável. E de repente Deus o abençoou mais, fez ele prosperar, e ele ganhou pela empresa dele um Audi A5. Ganhou, foi premiado no mundo inteiro. 3 pessoas foram premiadas e ele ganhou um Audi A5. Ele nunca mais veio aqui na igreja na 38. Porque o Ford Focus pode ficar aqui na 38 ali fora, sem problema. Mas um Audi A5 já é complicado. Vocês estão percebendo como é que, às vezes, a prosperidade, quando você não tem uma fé muito firmada, ela pode ser capciosa para a sua vida? Olha só isso. Tinha um outro amado irmão que ficava sem carro, vinha aqui me pedir para eu orar por ele, para Deus dar um carro para ele. Aí Deus dava um carro para ele e ele ia para a Batista Central. Fez isso uma vez, aí Deus tirou o carro dele, num acidente, alguma coisa assim. Aí ele voltou aqui: pastor, ora por mim, para Deus me dar um carro, tal. Aí eu orei por ele, Deus deu um carro para ele, aí ele foi para a Batista Central de novo. Na terceira vez que aconteceu, ele veio aqui e falou: não oro mais não. Não, vai pedir lá para o pastor da Batista Central para orar por você. Eu não vou orar não, porque depois Deus te abençoe e eu que fico com raiva. Eu que fico aqui com o problema da prosperidade dos maus, igual o salmo lá, né, de Asaf. Gente, quanta gente tem se perdido porque Deus fez prosperar a vida dele.
cara ganha 10 mil reais por mês, dá R$ 1.000 de dízimo sem problema. De repente ele ganha uma bolada de 200 mil para dar 20 mil de dízimo, já fica mais complicado. Ganha 2 milhões para dar 200 mil de dízimo, não é qualquer um, não. Olha só como é que a prosperidade pode trazer essas armadilhas para nós, não é? Quando as coisas estão muito bem, nós precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos para não relaxar. Precisamos ficar atentos para podermos manter a bênção de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Eu creio que Deus tem o propósito de nos fazer prosperar. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Mas nós precisamos entender que Deus também tem o propósito de que quando Ele nos faz prosperar, nós estejamos preparados para aplicar essa prosperidade segundo o propósito dEle. Porque senão nós vamos passar a correr riscos. Como é que eu devo me portar quando Deus me prospera? Primeiro, eu tenho que ter uma voz no meu coração, na minha mente, nos meus lábios, de agradecimento reverente ao Senhor. Toda e qualquer prosperidade que eu gozar, a fonte é o meu Senhor. Não é a minha sabedoria, não é a minha especialidade, não é a minha habilidade para ganhar dinheiro, para fazer qualquer coisa nesse sentido. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade somente financeira. Prosperidade física, você ter saúde, você ter qualidade de vida, prosperidade relacional, você ter uma família abençoada, você ter relacionamentos abençoados, isso é prosperidade. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro e não consegue se relacionar com ninguém. Esse dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando comigo sobre uma irmã pela qual ela está orando aqui em Brasília, uma senhora de uma família das mais ricas de Brasília, mas a família destroçada, arrebentada. E disse que essa pessoa, conversando com ela, aos prantos, dizia assim: eu trocaria todo o dinheiro que eu tenho pela paz que você tem, pela família estabilizada que você tem, pela alegria que você tem estampada no seu rosto. Isso é prosperidade. Como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que agradecer. Deus é a fonte da minha prosperidade. Deus é o arrimo. Você sabe o que é arrimo? O salmista diz isso. Já ouviu falar de muro de arrimo? É aquele muro que sustenta, né? Quando você tem um barranco, você coloca um muro para sustentar, para prender. Deus, o salmista usa essa expressão, Deus é o arrimo da minha sorte. Deus é que sustenta a minha sorte. Deus é que sustenta a minha prosperidade. Ele é a fonte. Então nunca se esqueça isso. Se você não se esquecer disso, você nunca vai se afastar da fonte. Você nunca vai se afastar de Deus. Outra coisa que eu tenho que aprender para me portar bem nos tempos de prosperidade. Aprenda a ser generoso. Aprenda a compartilhar. Deus está te prosperando? Abençoe os outros. Abençoe os outros. Para você manter a porta aberta. Tem vez que Deus nos prospera para que nós possamos abençoar os outros. Tem gente que não consegue ver o Deus invisível, mas consegue ver a mão de Deus através da sua vida, através da vida da igreja. Irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, e quem anda junto comigo há muito tempo sabe muito bem que isso é pura verdade. Todas as vezes que Deus me abençoou, tanto individualmente, quanto enquanto pastor dessa igreja, a primeira coisa que me veio ao coração, Deus me abençoou. Quem que eu vou abençoar através dessa bênção que Deus me deu? Todas as vezes. Todas as vezes.
Não é sempre não, mas de vez em quando entra uma oferta aqui na igreja que eu não estou esperando. Algo grande, alguém recebe uma bênção aí e oferta para a igreja. A primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo daquela oferta e abençoar alguém. É a primeira coisa que eu faço. Quando nós recebemos um dízimo de 246 mil reais, que nós compramos esse prédio aqui do lado, a primeira coisa que eu fiz foi tirar 25 mil reais e mandar para a igreja de Frutal. Abençoar. Para você continuar a ser próspero. Para você continuar a ser próspero. Para que a prosperidade não te domine. A prosperidade, às vezes, ela passa a nos dominar. E você sabe que uma coisa não te domina quando você é capaz de doar essa coisa. Uma vez alguém falou isso, e eu acho muito interessante. Como é que você sabe se você é dono do dinheiro ou o dinheiro é o seu dono? Como é que você sabe se esse carro, você é dono desse carro ou esse carro é seu dono? É quando você tem a capacidade de doar. Se você tem a capacidade de doar o dinheiro que você tem, é porque você não é dominado pelo dinheiro, ele não é teu dono. Se você tem a capacidade de doar qualquer coisa que você tenha, aquilo não te domina. Tem gente que é dominado por uma roupa velha e não consegue doar a roupa velha. A roupa velha domina ele. Não, amanhã eu posso precisar. O teu amanhã, Deus pertence, meu filho. É igual o gordo que emagrece. Eu estou passando por isso agora. Porque o gordo, normalmente, ele tem 3 vestuários, né? Ele tem um grande, um big, ele tem um médio, ele tem um pequeno. Eu estou na fase do pequeno, do médio para pequeno. Mas eu tenho lá o meu grande. Esses dias eu cheguei lá, abri, falei, eu vou doar isso aqui tudo. Aí eu parei e pensei assim, não, mas vai que eu engordo de novo. Olha a ideia. Olha a ideia. Eu já determinei no meu coração. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não vai acontecer na minha vida. Nem o vestuário vai me dominar, nem eu vou engordar de novo. Eu vou doar tudo aquilo lá. Amém? Então, seja generoso. Outra coisa. Ande de modo prudente, vigia, irmão. Vigia. Nós temos a tendência de relaxar quando tudo está bem. É a hora que nós temos que mais vigiar. Por quê? Porque o inimigo ele vai agir quando nós relaxamos as nossas defesas. Aí é que ele vai agir. Então nós temos que vigiar. Acautelai-vos por vós mesmos, disse Jesus lá em Lucas 21, 34. E nos versos 35 e 36 ele diz assim, vocês têm que ter cuidado para que vocês estejam prontos, para que vocês estejam sadios quando vier o dia do Senhor. Tem gente perdendo a salvação por causa da prosperidade. O cara começa bem, aí de repente começa a entrar dinheiro, começa a entrar fartura, ele se perde. Então, quando nós vivemos uma fé superficial, prosperidade é um perigo, porque ela vira um fim em si mesmo, e a gente acaba se desviando. E muitos até mesmo perdem a salvação. Então, nós temos que vigiar, tem que vigiar. Mas a mesma fé superficial, também ela é prejudicial e ela é perigosa nos tempos da adversidade. Um extremo é a prosperidade e o outro é a adversidade. A adversidade não é somente financeira, ela é também física. Nós passamos por adversidades na vida, né? Podemos passar por momentos ruins financeiramente falando, ou podemos passar por momentos ruins fisicamente falando. Nós podemos ficar doentes.
De repente vem uma sucessão de enfermidades, uma sucessão de eventos, uma sucessão de tragédias na nossa vida, e a gente não sabe lidar com isso. Eu já passei por sucessão de dificuldades na minha vida. E do nada, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Aí eu caio do telhado, fico 4 meses de cama e 4 meses sem receber salário. E aí? Nosso irmão Márcio aqui na igreja acabou de passar por uma situação dessa. Tá tudo bem, de repente foi operar o joelho, deu um problema na coluna, deu um problema aqui, deu um problema aqui. 4 meses de cama, 4 meses sem trabalhar, 4 meses sem produzir. Tem alguém aqui que está livre disso? Está tudo bem, tudo legal, de repente alguém chega e joga uma bomba no teu colo. Não no sentido literal, no sentido figurado. Não é? Chega a notícia ruim, chega o dia mal. E aí? Se você tem uma fé daquela que só escolhe o que é bom e não aprende as verdades que a Bíblia coloca por completo, o que acontece na sua vida? Você desmorona. É aquela história que Jesus contou daquele que construiu a casa sobre a areia e o outro que construiu sobre a rocha. Não é? Bateu o mesmo vento, bateu a mesma água, bateu a mesma tempestade. Uma ficou de pé e a outra caiu. Por que aqui foi construída sobre a areia e caiu? Porque a areia é pedacinho de rocha. A areia é a menor partícula da rocha. Então, a rocha, ela tem que estar inteira. Ela não pode ser fragmentada para você construir em cima dela. Senão não tem sustentação. É isso que faz o herege. Ele não constrói sobre a rocha inteira. Ele constrói sobre o fragmento. Aí quando vem a tempestade, ele desmorona. Então, irmãos, a adversidade é uma coisa que é muito séria, principalmente para quem já experimentou a prosperidade. É muito mais complicado. O cara que já experimentou a prosperidade, de repente entrar pela questão da adversidade, ele vai se abater, ele vai adoecer, ele vai enfraquecer, sua alma vai envelhecer, seus ossos vão envelhecer. Isso pode causar um grande estrago na vida da gente, né? Principalmente quando nós confiamos na nossa prosperidade e não em Deus. E não em Deus. Prosperidade física, prosperidade financeira é bênção. Alguém pode dizer um amém aí? Amém. É bênção. Mas ela não pode ser o padrão para se medir uma fé madura. Não pode. Não pode. Antes, a fé madura independe da prosperidade ou da adversidade. Ela está acima disso. A fé madura depende de Deus. Depende de Deus. Se você depende de Deus, você não vai cair sendo próspero e você não vai cair em tempos de adversidade. A fé madura depende de Deus. Na prosperidade, muitas das vezes, a nossa tendência é exaltar a idolatria à bênção. Nós idolatramos a bênção. Na adversidade, a nossa tendência é valorizar demais a suposta falta de bênção. A gente olha para o cara que está prosperando e diz assim, poxa vida, rapaz, que bênção. A gente olha para o que está na adversidade, nossa, que falta de bênção.
quando a nossa fé madura, ela devia olhar para esses momentos e dizer assim: caramba, esse cara é próspero, mas ele não se afasta de Deus. Esse aqui está vivendo uma luta, mas ele não se afasta de Deus. Ele consegue caminhar, ele consegue chegar lá na frente. Irmãos, como é que nós temos que nos portar na adversidade? Quantos aqui já viram aquela propaganda da OLX? Desapega. Lembra da propaganda da OLX? Desapega. Desapega. Para sobrevivermos os tempos de adversidade, sobrevivermos os tempos de prosperidade, nós precisamos nos desapegar das posses, dos bens e das filosofias desse mundo. Precisamos ter isso. Se Deus deu posse, se Deus deu saúde, se Deus deu longevidade, agradeça a Ele por isso. Glória a Deus por isso. Agora, se não deu, glória a Deus por isso. O problema é que nós nos submetemos ao domínio das filosofias mundanas. E não damos a centralidade ao Senhor. Se Deus for o tudo para a nossa vida, nós vamos poder desfrutá-la, pois nada irá nos prejudicar. Mas se Deus não for o tudo, nós vamos ser submetidos às filosofias mundanas. Vou te dar um exemplo bíblico, do que é isso aqui. Lembra da história de Samuel? Lembra dos pais de Samuel? O pai de Samuel chamava-se Eucana, e a sua mãe Ana. Lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, conta a história. Diz que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril. Penina tinha vários filhos. Eucana amava Ana e dava-lhe porção dobrada, porque a amava. A Penina lhe dava a porção e a porção correspondente aos filhos. Mas olha só como é que a filosofia mundana, ela começou a trazer peso sobre Ana. A sociedade dizia que a mulher estéril era amaldiçoada, ela não era abençoada por Deus. E ela começou a introduzir isso no seu coração. E começou a uma agonia diante de Deus, por causa daquilo que a filosofia mundana colocava sobre ela. E diz o texto lá que, quando eles subiram para orar, para apresentar as suas ofertas anuais, Ana entrou no templo e chorava amargamente, orava amargamente na presença do Senhor, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada. E eu acho interessante uma palavra de Eucana para Ana, quando ele via a sua esposa naquele estado de aflição, de agonia. Tem uma hora que ele vira para ela e diz assim: Ana, não sou eu teu marido melhor do que 10 filhos? Cara presunçoso esse, né? Não sou eu melhor que 10 filhos para você? Sabe o que eu vejo nessa palavra de Eucana? Eu vejo muito de como nós nos relacionamos com Deus. Quando nós nos submetemos à filosofia mundana e começamos a demandar coisas de Deus, segundo a filosofia mundana, Deus, na minha concepção, Ele chega para nós e diz assim: não sou eu, teu Deus, melhor do que 10 carros, melhor do que 10 casas, melhor do que 10 filhos, melhor do que 10 bons empregos, melhor do que você ter saúde, melhor do que você ter longevidade.
Mas nós, debaixo dessa filosofia, dessa imposição do mundo, a gente acha que essas coisas é que são importantes. Ana achava que o filho é que era importante. E ela insiste com Deus, e Deus dá. Como nos dá prosperidade também. Agora eu fico pensando o seguinte. Ana entendeu o segredo de você viver e contente em qualquer situação. Sabe o que ela fez? Ela recebeu a bênção, recebeu o filho, mas desapegou. Ela devolveu para Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu. Mas, não é meu não, é teu. É teu. Quando a gente aprende isso, a gente aprende a viver nos tempos de adversidade. A gente aprende a viver com as perdas da vida. A gente aprende a viver, a suportar e até dar glória a Deus em meio à perda mais difícil. Que eu acho que a perda mais difícil que um homem, uma mulher deve ter é a perda de um filho. Graças a Deus eu nunca perdi um filho e espero não perder. Eu espero que meus filhos me sepultem e eu não sepulte meus filhos. Mas ainda assim, quando a gente desapega e entende esse princípio, mesmo que você perca, ao invés de você simplesmente se desestruturar na perda, você vai dar glória a Deus pelo privilégio que você teve de ter aquilo um dia. De experimentar aquilo um dia. De receber de Deus a fonte de todas as bênçãos, aquela bênção um dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se Deus representar pouco para você, ou mesmo nada, qualquer aspecto do tempo da adversidade vai te causar dano. Agora, se Deus for o teu tudo, você vai viver feliz mesmo na adversidade. É isso que Paulo nos ensina em Filipenses 4, de 10 a 14. Não é? Quando ele diz o seguinte, que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Tanto sabe ser próspero, ter abundância, quanto sabe não ter nada, viver na adversidade. E por que ele aprendeu isso? Como é que ele encerra o versículo? Hein? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a fortaleza de Deus é o meu tudo. Tudo que eu tenho nessa terra é Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo pertence a Ele. Ele é o meu tudo. Então desapega, irmão. Desapega. Se Deus mandar você dar, dá. Entrega. Amém, gente? Outra coisa que a gente tem que entender para viver bem no tempo da adversidade. Aprenda a viver como um peregrino. Não construa ninho para o seu coração aqui nessa terra e nas coisas aqui dessa terra. Não construa ninho para o seu coração aqui. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui. Eu lembro do meu sogro. Meu sogro veio para Brasília na década de 70 como militar. Teve chances de
oportunidades tremendas nessa cidade. Na época que o Guará foi criado, ofereceram para ele 3 casas aqui no Guará. Ele não quis. Não quis. Na época que ele chegou aqui, teve chance de comprar terreno no Lago Sul, baratinho. Não quis. Teve chance de um monte de coisa. Não quis. Sabe por que ele não quis? Porque dizia assim, eu vou voltar para o Rio e não quero fincar raízes aqui. Não quero que meu coração tenha ninho aqui. Depois ele se arrependeu. Depois que ele viu a besteira que ele fez, as oportunidades que ele perdeu, ele se arrependeu. Mas ele fez isso. Ele ficou em Brasília 6 anos e foi embora. Chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, foi embora com uma mão na frente e outra atrás. Sabe como é que você chegou nesse mundo? Com uma mão na frente e outra atrás. Sabe como é que você vai embora desse mundo? Com a mão na frente e outra atrás. Por que você vai deixar o seu coração fazer ninho nas coisas daqui? Eu vou dizer uma coisa para você, se você é servo do Senhor Jesus Cristo, o lugar que você vai é muito melhor do que esse mundo aqui. Faz ninho lá. Faz ninho lá. Irmãos, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde estiver o teu coração, ali estará a sua prosperidade. Então a gente tem que aprender esse tipo de coisa. Salomão diz lá, em Provérbios, não me des pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Sabedoria. Paulo diz, aprendi a viver contente em qualquer situação, porque o meu tudo é Deus. Meu tudo é Deus. Eu não sei se você está na prosperidade ou na adversidade. O que eu quero é que o seu tudo seja Deus. Se o seu tudo for Deus, você vai passar e vai transitar por esses extremos com uma tremenda facilidade, sem se machucar, sem se ferir, dando glória a Deus, louvando, bendizendo o nome do Senhor, agradecendo todas as coisas, compondo salmos, compondo hinos. E essa é a vida que nós temos que levar na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Guarde essa palavra no seu coração. Leve isso para a sua casa. Leve isso para a sua vida. Caminhe nesse sentido. Tá bom, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Pai querido, eu quero te louvar pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela consola o nosso coração, ela nos direciona na caminhada. Nós queremos refletir a tua glória nesse mundo, Senhor, todos os dias. Em todos os momentos, em qualquer circunstância, nós queremos refletir a tua glória. Oh Jesus, seja feita a tua vontade na nossa vida. Seja feita a vontade quando nós podemos passar por momentos de prosperidade. Seja feita a sua vontade quando nós estamos passando por momentos de adversidade. O Senhor é o nosso tudo. É o Senhor que cuida de nós. Nós possamos aprender isso. E possamos viver na dependência do Senhor e na confiança do Senhor. Sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo que nós não estejamos entendendo nada. Mesmo que nós não estejamos, Senhor, vislumbrando
uma saída, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fala isso, imprime isso no coração do meu irmão e da minha irmã. Nós possamos andar assim em nome de Jesus.